É muito bom estar aqui juntos. Estava ansioso de estar reunidos mais uma vez. E ainda esperando com alegria domingo, se Deus quiser, estar juntos mais uma vez. Pode abrir sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3, vamos ler o capítulo todo e depois orar. Verso 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo? É necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Ó Senhor, dai-nos graça aqui, Pai, para entender o que Tua palavra quer ensinar para nós. Abre os nossos olhos, abre as nossas mentes, abre os nossos corações, Pai, para a Tua verdade. Que a Tua palavra mostra e revela o interior nosso, o nosso coração, o nosso pensamento e a nossa intenção. Vem, Senhor Pai, sobre mim na minha muita fraqueza. Ajuda-me, Senhor. Em nome de Jesus eu peço. Amém. Estamos continuando a série de 1 Timóteo aqui. E o ponto do capítulo é claro. A igreja de Deus, a casa de Deus, a chamada igreja não é clube social. Não é um lugar onde você vai para relaxar, para passar tempo, comer comida e viver uma vida sossegada, viver uma vida qualquer, nos seus deleites, nos seus prazeres. A igreja do Deus vivo não é um clube. E eu falo isso com muito temor e tremor no meu coração. Será que nós valorizamos, será que você, nós valorizamos a igreja da forma que deveríamos valorizar? Deus, ele tem uma visão ampla, alta, grande, soberana, uma visão tremenda para a igreja. Talvez podemos colocar aqui, mas talvez estamos vivendo aqui embaixo, na lama, no desentendimento das coisas, e nós não damos uma
uma prioridade, um valor que deveríamos dar para a igreja. Porque, por exemplo, ele vai falar aqui em versículo 15, que ele está escrevendo Timóteo, porque Timóteo, olha só, Timóteo, o evangelista, quem andava com Paulo, o jovem útil para Paulo, precisava aprender como andar na casa de Deus. Ele precisava aprender como agir na casa de Deus. Ele precisava aprender como viver na casa de Deus. E isso, eu penso, né? Vamos ver o assunto aqui da igreja de Deus, mas será que nós valorizamos a igreja da forma que deveríamos? Será que Deus ele tem um plano para a igreja que nós hoje não estamos vivendo? Porque quando você olha para o mundo ao redor, e as igrejas, falando da igreja, você vê bagunça, você vê tristeza, você vê lambança nas coisas que se diz igreja. Cada esquina é uma igreja nova. Cada denominação, cada lugar novo para você frequentar. E uma questão que surge muito é por que tantas denominações? Por que tantos lugares que eu posso frequentar? Igreja batista, igreja metodista, igreja pentecostal, igreja neopentecostal, igreja tradicional, igreja reformada, igreja do tal, igreja do fulano, igreja do ciclano. Muitas igrejas aí e muitas denominações. Ué, mas todos não servem o mesmo Cristo? E o interessante é que se olharmos para a palavra, nós vemos na própria palavra que a igreja aqui na Bíblia estava também se fragmentando. Por exemplo, João, ele vai escrever em 3 João, no versículo 9, ele diz, eu tenho escrito a igreja, tá? Estamos falando de igreja. Mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Paulo, ele fala sobre esse tipo de acontecimento na igreja em Atos 20, quando ele chama os líderes para reunir antes da sua volta para Jerusalém, e ele disse para eles o seguinte, em Atos 20, porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis e não pouparão o rebanho. E que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos para si. Paulo está dizendo que haveria divisões na igreja porque homens querem poder, querem influência, querem dominar, querem fazer discípulos para eles mesmos. Eles não estão interessados em uma igreja para Cristo. Eles estão interessados na elogia do homem, no aplauso do homem. Eles estão interessados em que os homens olham com alegria, com confiança neles, como se eles fossem o próprio Salvador. E atrai discípulos que vão seguir eles mesmos. Então, nós vemos que um motivo de muita divisão na igreja hoje, muita confusão, são essas divisões. De homens querendo atrair discípulos para si mesmo, como Diótrefes. Mas nós vemos um motivo oposto em Atos 18. Por que tanta divisão? Por que tantas igrejas? Porque em Atos 18, o próprio Paulo,
ele divide uma igreja. Aliás, não é ele que divide, é a própria igreja que se divide. Em versículo 4 diz que todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram, aí Paulo foi impulsionado no Espírito e testificou aos judeus que Jesus é o Cristo. Mas, versículo 6, resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. Paulo, ele leva a verdade para uma igreja. Aí você diz, mas é sinagoga. Pois é sinagoga. Mas lá tinha culto organizado, certa hora, no sábado, tal hora, todo mundo ia lá para ouvir o quê? A palavra, a Bíblia, a lei de Moisés. E essa Bíblia foi lida e tinha oração, e os líderes subiam e falavam e ensinavam. Ali era uma igreja. E Paulo, ele chega nessa igreja judaica e ele pega a própria Bíblia deles, a lei de Moisés, e ele vai mostrar como que a lei aponta para Jesus, fala sobre Jesus. Ele vai, em versículo 5, testificar aos judeus que Jesus é o Cristo, usando a Bíblia deles. Aí eles dizem, não, fica calado, Paulo. Cala a boca, Paulo. Pode sair daqui, Paulo. Nós não queremos saber desse Jesus. E eles mesmos causam uma divisão na sua própria igreja, expulsam Paulo, não quer saber do que ele está ensinando, e Paulo abre uma igreja do lado, na casa do justo. Sabe, quer ver um exemplo disso? Em 1700, um homem chamado John Wesley começou a pregar, começou a falar na igreja da Inglaterra. E chegou um momento que eles falaram para ele, pode se calar. Aqui não vai pregar John Wesley. Então ele saiu para as ruas, saiu para os campos e levantou uma nova igreja chamada Igreja Metodista. E essa igreja começou com fervor, começou dedicado, santificado. Era um mover de Deus, levantou muitos pregadores. John Wesley é apenas um de vários pregadores. Mas ao passar do tempo, a igreja metodista começa a cair, começa a ficar morno. E em 1900, um homem chamado William Booth, que era metodista, decidiu que ele queria trabalhar, ele queria ganhar almas. E ele pega algumas prostitutas que ele encontra na rua e ele leva para o culto na igreja metodista. E os metodistas, que isso? Prostituta aqui na nossa igreja? Não. Aqui é igreja, William Booth. Aqui não. E por causa disso, o William Booth, ele sai da igreja metodista, ele abre o exército da salvação. Só que a igreja metodista continua na sua queda, no seu deslize. E até hoje existe, mas não é a mesma igreja que era antes. E assim tem sido a história da igreja. Cada divisão, cada denominação nova, ou é por causa que o homem ele quer uma igreja para ele mesmo, ou é por causa que o outro caso é um homem entrou lá, queria a verdade, e aquela igreja não queria a verdade, não queria saber, e expulsou ele, e uma outra denominação saiu daquilo. Mas nós estamos aqui em 1 Timóteo, e ele quer ensinar para nós como devemos agir na igreja. Como devemos agir de uma forma que não precisamos dividir a igreja.
que não precisamos viver para nós mesmos, que não precisamos ser uma igreja morna, podemos assim dizer. E nós vemos que muitos hoje em dia, eles vão usar a igreja para satisfazer eles mesmos. Por seu próprio satisfação. Eles vão usar a igreja para sua fama, para o seu bem. Vão tratar como se fosse um clube social. O nome de Jesus para eles é apenas um bilhete. Que eles vão usar para conseguir o que eles querem e no final do dia jogar aquele bilhete no lixo. Porque eles usam para o consumo próprio que eles mesmos querem. E em João 6 diz que a multidão veio atrás de Cristo não porque ele era Jesus, mas por causa do pão. Eles queriam as bênçãos, eles queriam as vitórias, eles queriam o que Jesus podia oferecer para eles. E muitas vezes hoje em dia a igreja ela é usada como isso. Em vez de você servir a igreja, em vez de você servir o corpo de Cristo, que é o que deveria ser, Timóteo ele foi deixado em Éfeso para servir, não para ser servido. O povo vai na igreja para receber, para ganhar, para ter. E é isso que nós vemos, uma igreja bagunçada. Mas a Bíblia é clara, aqui é claro, não é desse jeito. Não é de jeito qualquer que a gente vai na igreja. Não é de jeito qualquer que a gente faz as coisas de igreja. Não é de jeito qualquer que vivemos a vida de igreja. Vida de igreja é algo muito sério. Ele vai falar aqui como convém andar aonde? Na casa de Deus. Na casa de Deus. E no capítulo, ele vai tratar, principalmente aqui nesse capítulo, o assunto da liderança. O assunto de líderes na igreja. Tem problemas na igreja que, se a liderança fosse o que deveria ser, não teria esses problemas. Se os líderes fossem ser o que eles deveriam ser, não teria problemas. É por isso que ser pastor, ser um líder, um bispo numa igreja, não é brincadeira. Não é brincadeira. Em versículo 2, ele vai falar, é necessário. Isso aqui não é opção. Não é coisa que você pode jogar para fora, desconsiderar. Não. É necessário que o bispo seja, olha só, irrepreensível. Ninguém pode dizer, ele faz tal coisa errada. Ele erra nisso. Ele tem que ser sem culpa. Marido de uma mulher. Aí vai colocando os requisitos. O fato de você entender o grego, de você ter muito conhecimento, de você ter diploma, estudo, teologia, seminário, não é o suficiente para você ser pastor, bispo. Eu não estou contra essas coisas. Eu não estou contra o estudo. Eu não estou contra a gente aprender e entender, e saber explicar, e aprender o grego. Eu mesmo faço aula de grego. Eu não tenho problema nisso. Mas a questão que ele vai colocar aqui não é quantos seguidores você tem. Não é quanto você sabe, mas assim quanto você é. Ele está interessado em saber do caráter do homem. Se ele governa bem a sua própria casa. Se ele trata a esposa de uma forma boa. Como está a vida dos seus filhos. E é necessário, versículo 7, também que tenha um bom testemunho dos que estão de fora. Não pensa que o fato de você ter muita informação, muito conhecimento, que agora você pode ser líder. Por quê? Porque eu sei muita coisa. Não.
Ele quer saber da vida da pessoa. E os diáconos também. Como que é o caráter e a vida da pessoa. Isso entra numa questão profunda sobre autoridade. Como funciona a autoridade? Ora, quem não faz, não pode obrigar outra pessoa a fazer. Se eu não faço, como é que eu vou chegar em alguém e mandar que eles façam? E esse é um princípio de autoridade. A autoridade não é dado para alguém que tem muito conhecimento. Não é para aquele que acha. A autoridade não é algo exigido, é algo ganhado. Não é algo que você vai obrigar a pessoa. Eu sou pastor, então a pessoa tem que fazer. Não. É algo que o pastor vai ganhar das suas ovelhas. Porque eles vão olhar para o pastor, o líder, o administrador, eles vão dizer, eu quero ser como ele. Olha a intimidade que meu pastor tem com Cristo. Olha a vida de oração que meu pastor tem. Olha como que ele ama a lei do Senhor. Eu quero ser como ele. E a pessoa automaticamente coloca-se debaixo da autoridade dele. Pastor, me ensina como fazer. Me ensina como buscar a Deus. Me ensina como viver uma vida baseada na palavra. Eu quero ser discípulo de Cristo, assim como você é. Isso é o princípio da autoridade, que não é ganhada, que não é exigida, mas sim ganhada. E essa palavra bispo significa administrar. Não é mandar, é administrar. O bispo, ele não vai fazer tudo. Ele vai simplesmente administrar as pessoas que estão na igreja, colocando irmão aqui, irmão ali, irmã ali, para que a obra dê certo, para que as coisas vão para frente. E outra coisa é que líder não é intocável. Em capítulo 5, 19 e 20, ele fala, não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. O líder, ele não é intocável. Ele é alguém que, antes de todos, precisa ser exortado. Precisa ser corrigido, porque ele é o exemplo, ele é o líder. E se alguém deve ser humilde, é ele. Se alguém deveria estar disposto a aceitar a correção, é ele. É ele. Mas, eu vi uma história recentemente de um pastor que tinha um membro, e esse membro deu uma oferta muito grande, uns 500 mil reais. E foi descobrir depois que essa oferta não foi usada para a igreja. Então ele foi conversar com o seu pastor. E o pastor não gostou que ele confrontou ele sobre o uso da oferta que ele tinha dado. E quando o irmão estava saindo, o pastor falou, peraí. Ele virou. O que é isso, pastor? O que você está fazendo? Estou retirando a benção sobre tua vida. A unção que você tinha, agora você não tem mais. Que é isso, gente? Que é isso? Pastor não tem essa autoridade. Então, como pastores, como líderes, uma característica é de você ser confrontado. E você ser corrigido na frente dos outros. Mas, eu quero chegar no versículo 15. Porque eu sei que todos aqui, a maioria, não são pastores. E a questão é, como que nós então enxergamos essa passagem? Porque em 15 ele vai falar, mas se tardar para que saibas
14, ele está escrevendo, 15, para que saibas como convém andar na casa de Deus. Aí você pode dizer, não, mas ele está falando para o Timóteo, que é um jovem, um líder. Então, o que fazemos? Arrancamos esse livro da nossa Bíblia, porque não aplica a você? Será? O interessante é que o NVI vai traduzir assim, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. Isso aplica a cada um de nós. Como você, como você se comporta na casa de Deus. Que é a igreja do Deus vivo e coluna e firmeza da verdade. Ele já tratou algumas questões. Se vocês estão lembrando, no primeiro capítulo, no início, ele fala de pessoas que queriam introduzir outras doutrinas. Então, o primeiro ponto, não traga outras doutrinas para a igreja, além daquilo que é Cristo. Não traga questões da lei, não traga circuncisão, não traga sabadão, não traga esse tal de não comer carne de porco para a igreja. Não. Não traga essas coisas para a igreja. Se você vai trazer algum ensinamento para a igreja, você vai trazer o ensinamento da Bíblia e da vida de Cristo. A nova aliança em Cristo e os ensinamentos dele. No final do capítulo 1, ele vai dar alguma instrução de como você deve militar. No início do capítulo 2, ele vai falar sobre a oração. Quer ter um impacto na igreja? Ora. Quer ter um comportamento bom na igreja? Ora. Se dedica à oração. E ele continua em versículos 9 a 15, que nós vemos na última pregação, sobre o comportamento das mulheres da igreja. Mulher que sai do seu lugar, que quer pregar, não está andando na casa de Deus da forma correta. Então, tudo isso, tudo que ele está falando aqui, não apenas capítulo 3, mas o que ele acabou de falar, e o que nós vamos ver no futuro, tem tudo a ver com essa instrução para que você e eu sabemos como convém andar na casa de Deus. Porque, veja só, quando você entra na casa de um amigo, você não entra de qualquer jeito. Normalmente você tira os sapatos, né? Desculpa, amor, estou com um sapato. Mas normalmente você tira os sapatos. Você não vai nos quartos espionando tudo. Você não entra lá, abre a geladeira para ver o que tem na geladeira do seu amigo. Você não entra na cozinha ligando o forno. Não, você entra na casa do seu amigo com todo respeito. Pode sentar ali, você senta e você fica lá sentado. Quanto mais quando você vai tratar a casa de Deus. Quanto mais o seu comportamento na casa de Deus, o seu andar na casa de Deus. Porque veja, Jesus salvou você, Jesus limpou você, Jesus libertou você do mundo, Jesus transformou você. Mas foi Ele que morreu pela igreja, para que essa casa do Deus vivo existisse, que agora é coluna e firmeza da verdade. E vem a questão, mas como, bem, primeiro podemos começar com uma pergunta simples. Como que eu não devo tratar a casa de Deus? Como que eu não devo viver na casa de Deus? Primeiro ponto, presta atenção. Não esconde o seu pecado. Lembra de Acã? Lembra o que aconteceu com os filhos de Deus quando Acã estava em pecado? Caíram, não tinha vitória, não venciam os seus inimigos.
Lembra de Ananias e Safira? Não deu certo para eles. Então, não esconde o seu pecado. Não pensa que você pode fazer parte da igreja do Deus vivo, do templo santo que Ele está edificando, e pensar que vai dar certo. E pensar que você está andando de uma forma digna na casa de Deus. Quando de fato você está sujando a casa de Deus. E eu espero, irmãos, que aqui seja um lugar onde sentimos livres, abertos para expor os nossos pecados aos nossos irmãos. Quando você vai para o hospital e você chega no médico, você não fala, é que, bem, eu não sei se... Não, você fala qual é o seu problema. E quando você chega para a igreja, e quando nós temos esses tempos de compartilhamento, antes da Santa Ceia, da gente compartilhar, ou seja, na oração no sábado, quando for, quando a gente tem esse tempo de compartilhar, eu espero, eu oro, eu quero que esses tempos sejam tempos onde você sente livre de chegar e falar, olha, meus irmãos, eu tenho esse problema, essa dificuldade, esse pecado, essa falha na minha vida. Sem sentir zombado, sem sentir ignorado. E aqui não tem fila, como no hospital. Pode ser tratado agora. Pode ser resolvido agora. Podemos orar agora. Deus pode se transformar agora. Mas eu espero que entre nós haja essa liberdade de falar, irmãos, é isso, esse aqui é a minha vida, eu preciso de ajuda. Que aqui seja um lugar seguro para você admitir suas falhas. Sabendo que ninguém vai te zombar. Sabendo que estamos aqui unidos para buscar a cura, a libertação e a salvação em Cristo. Segundo, primeiro, não esconde seu pecado. Segundo, toma cuidado com sua língua. Fofoca, falando contra os outros, falando contra o irmão, quando ele não está presente. Isso ali não convém na casa de Deus. Não deve acontecer na casa de Deus. Terceiro, atitudes erradas, falta de paciência, de compaixão, de longanimidade com seu irmão. Porque veja, em 1 Pedro 4, verso 8, olha o que ele diz. Mas, sobretudo, o mais importante, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Irmãos, amam o próximo. Deixe seu coração arder, pegar chamas, encher de fogo para com seu irmão, para com sua irmã. Abraçar eles, amar eles, ter paciência com eles. É assim que você deve andar na casa de Deus. Porque nós chegamos em versículo 16, em 1 Timóteo 3. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Agora ele vai terminar o capítulo dizendo por que é importante você andar na casa de Deus de uma forma digna. Porque, sem dúvida alguma, isso aqui você não pode duvidar, você não pode questionar. Pode questionar a parede aqui. Mas isso aqui não pode duvidar, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Fui justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado dos gentios, crido no mundo, recebido acima da glória. Tudo para que a igreja existisse. Para que a igreja possa prosperar. Para que a igreja possa viver uma vida plena em Cristo.
esse mistério da piedade. Essas doutrinas aí que Jesus foi um anjo, que Jesus é um pouco menor do que Deus, vão contra a própria Escritura. Porque ele vai dizer, Deus, não é Jesus, não é um anjo, não é um espírito, o próprio Deus se manifestou na carne. Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Aí você diz, mas como? Está aqui, grande é o mistério. Mas como que Jesus, por exemplo, eu creio que Jesus, ele pudesse cair na tentação. Que ao ser tentado, ele estava na carne, 100% homem. Que ao estar na carne, ao ser tentado, ele podia cair na tentação. E eu acho crentes que duvidam isso. Não, mas ele era Deus, sim. Mas se ele não pudesse cair na tentação, então ele era robô. Mas Deus pecar, cara, isso aí é difícil aceitar. Ué, grande é o mistério. É um mistério, meu brother, da piedade. Deus se manifestou em carne. Paulo diz em Atos 26, pregando para o rei, isso aqui não se fez em qualquer canto. Isso aqui não apenas aconteceu lá num canto escondido. Todo mundo ficou sabendo. E como diz em Colossenses 1, 23, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. O evangelho foi pregado para todos que estão debaixo do céu. Isso aqui é um grande mistério de piedade. Mas tudo para que você sabe como convém andar na casa de Deus. Você tem uma influência no corpo de Cristo. Toma cuidado. Jesus, para encerrar, ele fundou algo aqui na terra. Sua missão era fundar a igreja. E Satanás tem tentado de tudo para derrubar a igreja. Tentou com espada, tentou com prosperidade, tentou com perseguição, tentou de tudo para apagar a igreja. Ele não quer que a igreja existisse. E os romanos já caíram, os gregos da época de Cristo já caíram, os fariseus, o templo de Salomão, tudo já se foi. Mas essa igreja continua. Essa igreja não acaba. Essa igreja perdura e continua até hoje. E hoje nós temos esse privilégio de fazer parte desse templo santo espiritual que Deus ele está construindo bloco por bloco, passo por passo, ano após ano. A igreja não é um clube, não é um lugar para você relaxar e viver sua vidinha. É um lugar onde você precisa saber como convém você andar, como convém você agir, como convém você viver. Cuidado com sua influência, porque isso aqui não é brincadeira. É uma chamada especial. Bendito Pai, dai-nos graças, Senhor, para andarmos da forma correta, de uma forma digna da nossa vocação. Peço, Senhor, que a minha influência no grupo aqui seja uma influência boa, uma influência que traz glória, que traz ânimo, que traz coragem, que traz força
para os meus irmãos e irmãs em Cristo. Ó Senhor, ajuda-nos em nome de Jesus. Eu oro. Amém.